A paz do Senhor, Diácono Valdeci, aos ouvintes do programa Mensagem da Cruz. Que o Senhor Jesus venha vos abençoar poderosamente, que o Senhor venha falar de uma forma gloriosa e especial nesta tarde. Eu creio no mover e no agir que Deus tem feito sobre as nossas vidas, e principalmente nesses últimos dias em que estamos precisando se chegar mais a Deus, para vermos o poder e o agir do Senhor sobre as nossas vidas. É bem verdade que estamos enfrentando os dias tenebrosos, os dias sombrios, mas a misericórdia do Senhor tem sido a causa de nós estarmos aqui para adorarmos e bendizermos ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu creio que o Senhor nesta tarde Ele vai visitar o seu lar, vai visitar a sua casa. A você que está passando por um momento angustiante, por um momento difícil na caminhada, até mesmo na caminhada espiritual, o Senhor é aquele que nos dá força e nos fortalece para nos mantermos de pé diante dos seus caminhos, louvando e adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Muito bem. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. E versículo de número 49, aqui é uma promessa que o Senhor Jesus faz para seus discípulos e para a igreja da atualidade nos dias de hoje. Lucas 24, versículo de número 49, você que acompanha aí na sua casa, assim nos diz a palavra do Senhor: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meus amados irmãos, nós vemos aqui diante dessa passagem bíblica, o evangelista Lucas sendo usado pelo Senhor, porque Lucas foi um evangelista usado poderosamente pelo Senhor. Lucas ele é diferenciado dos demais evangelistas que nós vemos na palavra do Senhor. Além disso, Lucas ele não teve o privilégio de conviver com o Senhor, como teve Mateus, como teve Pedro, João. E ele foi um homem usado pelo Senhor nosso Deus. E ele vai narrar a história de Jesus. Ele vai contar a história de Jesus. E Jesus falando para os seus discípulos nos dias de hoje que era necessário receber a promessa do Pai. E que promessa era esta? A promessa do revestimento do Espírito Santo, aonde nós vemos o agir, o mover e a glória de Deus se revelada no meio do seu povo. Nós vamos ver que desde o princípio, Deus usou todos os seus profetas, desde Gênesis até o profeta Malaquias, Deus usou todos os seus profetas, e eles eram homens cheios do Espírito Santo, homens usados pelo Senhor, para levar a palavra, pregar a palavra a toda aquela nação naqueles dias. Principalmente, nós vamos ver a ousadia dos profetas do Senhor, no período em que o povo de Deus se encontrava nos 70 anos de cativeiro. Todos aqueles profetas sendo ousados, anunciando as grandezas do reino de Deus. E aqui nós vamos ver Jesus fazendo esta promessa para os discípulos dele, porque o Senhor sabia, irmãos, que logo após a sua ressurreição e o período que ele ia passar sobre esta terra durante 40 dias, ainda falando a respeito do reino de Deus, Jesus sabia, se os discípulos dele não estivessem revestidos com o poder, com a autoridade do Pai sobre as suas vidas, se eles partissem para fazer a obra missionária, conforme o Senhor havia nos ensinado, sem a presença do Espírito Santo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo derrotaria todos eles facilmente, porque eles estavam sem o poder e a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Por isso que Jesus ele vai dizer: permanecei-vos ficai em Jerusalém até que receba a promessa do Pai. E Jerusalém aqui simboliza a casa do Senhor, que eles viessem a permanecer juntos, reunidos, esperando, aguardando a promessa que ele havia de receber. Porque até então só Jesus tinha o Espírito Santo.
Nós vamos ver isso quando Deus revela João Batista naqueles dias em que João estava batizando nas águas do Rio Jordão, e Deus havia revelado a ele: olha, aquele que você vê, quando você batizar, descendo sobre ele um pombo em forma de um espírito, ou seja, é aquele que vai batizar com fogo e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que isso se confirmou. João anunciava as grandezas do reino de Deus, e dizendo: olha, após mim vem um que é muito mais poderoso do que eu. João estava dizendo: vem um que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele veio, como João vai dizer, João vai falar para nós: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. E Jesus veio para ser batizado por João nas águas do Rio Jordão. E quando ele foi batizado, cumpriu-se que Deus havia falado para João. Desceu em forma de um pombo, ou seja, o Espírito desceu em forma de um pombo sobre Jesus. E confirmou-se realmente o que ele havia dito. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que esperar a promessa do Pai para a nossa vida. A promessa que o Senhor fez para a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 20, versículo 22, nós vamos ver que, havendo dito isso, Jesus, após ressuscitar, apareceu no meio dos seus apóstolos, e ele disse: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo, queridos irmãos, que capacita o homem nos dias de hoje. É ele que convence o pecador. É o Espírito Santo, o Consolador, aleluia, que tem nos ensinado o caminho da verdade. E é ele que, aleluia, nos momentos angustiantes da nossa vida, que nos dá força, que nos reverte, que nos põe de pé novamente na caminhada, para caminharmos juntamente com o Senhor. No Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 14, versículo 17, que o Espírito da verdade, ou seja, Jesus falando a respeito do Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, se nós olharmos para o versículo 16 de João 14, aleluia, é onde ele vai falar que vai para a glória, mas que não vai deixar, aleluia, os seus discípulos, a igreja órfã. É onde ele vai dizer: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, ele estava indo para a glória, mas o Consolador permanece conosco até os dias de hoje. É ele que tem nos capacitado, é ele que tem nos ensinado, e é ele que estará conosco até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Torno a dizer, João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Nós podemos fazer uma comparação aqui, que Jesus, o mundo via ele pessoalmente, mas o Espírito Santo é diferente. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, ou seja, nós conhecemos, porque habita convosco e estará em vós. E isso se confirma quando nós vimos o agir e o mover dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para João 14, 26, mas aquele Consolador, o Senhor falando, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É ele que realmente faz vos lembrar de todas as coisas. Sabe aqueles momentos que nós estamos pregando a palavra do Senhor e não falta palavras para nós falarmos? É o Espírito Santo que põe essas palavras em nossas bocas. Aleluia, as palavras que vêm como um manancial de águas vivas diretamente do trono de Deus. É só você abrindo a boca e o Senhor usando poderosamente com as suas palavras. É o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a casa, ou seja, o templo e morada do Espírito Santo, que ele habita na minha e na tua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. E vai se confirmar, irmãos, a promessa que o Senhor havia feito em Lucas 24, versículo 49, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Eu sempre digo que os discípulos do Senhor, eles receberam o Espírito Santo lá em João, quando ele disse: recebei o Espírito Santo. O ato dos apóstolos foi somente a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para confirmar realmente ali o batismo do Espírito, o revestimento. Aleluia. Porque eles já haviam recebido, quando Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o cumprimento da promessa de Deus para a vida daqueles que são fiéis. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 17. Aqui vai cumprir-se a profecia do profeta Joel, que havia profetizado há muitos anos atrás, onde ele disse: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Esta promessa ainda é para os dias de hoje, para aqueles que esperam a promessa do Senhor para na sua vida, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para que vos venha ser capacitado pelo Espírito Santo para podermos pregar com ousadia e anunciar as grandezas do reino de Deus e dizer que Jesus ainda salva, que liberta o mais vil pecador deste mundo. Aleluia. E que ainda batiza no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, derramarei do meu Espírito nos últimos dias, diz o Senhor, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Nós vamos ver ali adiante as primeiras convenções onde Pedro vai se levantar. Se nós formos olhar para a história de Pedro, aleluia, aonde Pedro vai se levantar agora transformado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, Diácono Valdeci, que transforma a vida de todo homem. Aleluia, é Ele que transforma a minha e a tua vida. Por mais que o homem seja rude, por mais que o homem seja ignorante, rebelde, mas quando Ele permite que o Espírito Santo venha fazer morada na sua vida, Ele transforma a vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a missão do Espírito Santo na minha e na tua vida.